Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a terceira e última parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular FUVEST 2024. Os links para as duas primeiras partes encontram-se na descrição do vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos à resolução. A questão 60 é de sistemas lineares. A questão pede para identificar qual das alternativas representa graficamente um sistema de duas equações e duas incógnitas. Tá? Então, para começar, vamos resolver esse sistema. Como é um sistema bem simples, a gente pode aqui, por exemplo, substituir a primeira equação na segunda. Eu poderia também substituir a segunda equação na primeira, tá? Daria no mesmo, mas aqui eu estou optando por substituir a primeira na segunda. Então, da primeira equação, x mais 2y igual a 4, a gente tira aqui x é igual a 4 menos 2y. E substituindo esse valor de x na segunda equação, conforme está aparecendo aí na tela, a gente tem 3 vezes 4 menos 2y, menos y é igual a 5. Desenvolvendo, a gente encontra 12 menos 6y menos y é igual a 5. 7y é igual a 7. E, por fim, y é igual a 1. Agora, substituindo esse valor na primeira equação, nós temos que x mais 2 vezes 1 é igual a 4. Ou seja, x é igual a 2. Então, a solução desse sistema é o ponto 2, 1. X é igual a 2, y é igual a 1. Olhando as alternativas, nós observamos que as alternativas D e E contêm essa solução. Então, a gente precisa identificar qual dessas duas é a alternativa correta. Para isso, a gente pode, por exemplo, ver onde que essas retas cortam os eixos coordenados. Tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui na primeira equação, fazer y é igual a 0, porque assim eu vou saber onde que esse gráfico corta o eixo x, o eixo das abscissas. Então, fazendo isso, a gente tem x mais 2 vezes 0 é igual a 4. Consequentemente, x é igual a 4. Ou seja, o gráfico da primeira equação ele corta o eixo das abscissas no ponto 4, 0. X é igual a 4, y é igual a 0. E nós observamos que a alternativa E que contempla esse fato. Tá? Então, essa é a alternativa correta, a alternativa E. Tá? Então, uma questão que eu considerei simples de sistemas lineares, era só resolver o sistema e identificar aí as retas da forma correta, tá? Questão simples. A questão 63 aborda geometria plana e reconhecimento de padrões. O enunciado traz o conceito de árvore pitagórica e mostra as 4 primeiras etapas da construção dessa árvore. A construção começa com um quadrado de lado igual a 1 cm. Depois, na segunda etapa, constroem-se 2 quadrados acima do primeiro quadrado, de forma que a medida dos lados seja igual à medida dos catetos do triângulo retângulo isósceles, com hipotenusa igual ao lado do quadrado da etapa 1. Na etapa 3, ele repete o processo a partir do quadrado da etapa 2 e assim por diante, tá? Conforme está mostrando aí nas figuras. A questão pergunta a partir de qual etapa da construção o lado de cada um dos novos quadrados obtidos fica, pela primeira vez, menor do que 1/10 de milésimo do lado do quadrado da etapa 1, que é igual a 1 cm. Então, vamos lá. Isso aqui, o ideal é fazer o passo a passo, etapa por etapa. Então, vamos começar pela etapa 2, já que a primeira é só um quadrado de lado 1. Então, começando pela etapa 2, eu estou
marcando aí na figura da etapa 2 o lado do quadrado da etapa 1, que é igual a 1, e estou chamando os catetos do triângulo retângulo indicado de L2, tá? Conforme está marcado aí na figura. Então aqui, utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos que L2 ao quadrado mais L2 ao quadrado é igual a 1. Então, desenvolvendo, a gente encontra L2 ao quadrado igual a meio. E aí, L2 é igual a 1 meio elevado a 1 meio. Tá? Feito isso, agora a gente consegue partir para a etapa 3. Então, de forma análoga ao que foi feito na etapa anterior, eu estou marcando aí na figura da etapa 3 o L2 e também os dois lados que são iguais a L3, tá? Que vai formar aí um outro triângulo retângulo. Então aqui, mais uma vez, utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos que L3 ao quadrado mais L3 ao quadrado é igual a L2 ao quadrado. Como nós sabemos que L2 ao quadrado é igual a meio, segue que 2L3 ao quadrado é igual a 1 meio. Daí, segue que L3 ao quadrado é igual a 1 quarto. E aqui também, a gente até para deixar uma coisa mais padronizada, eu estou colocando tudo aqui em potências de 2, tá? Então vai ficar L3 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 1 meio. Fazendo a mesma coisa na etapa 4, tá? Dessa vez eu vou chamar o lado do triângulo retângulo da etapa 4 de L4, a gente tem que L4 ao quadrado mais L4 ao quadrado é igual a L3 ao quadrado. Desenvolvendo, 2L4 ao quadrado é igual a 1 quarto. Daqui segue que L4 ao quadrado é igual a 1 oitavo. E também, mais uma vez, colocando tudo em potências de 2, a gente tem que L4 é igual a 1 sobre 2 ao cubo, tudo isso elevado a meio. Tá? Então, a partir daqui, já deu para identificar o padrão. Então, por esse padrão, o lado da enésima etapa vai ser dado, que eu estou chamando aqui esse lado de Ln, tá? Então a gente tem que Ln é igual a 1 sobre 2 elevado a n menos 1, tudo isso elevado a meio. Tá? Então, a partir daqui, a gente já consegue equacionar para resolver a questão. Então, pela questão, a gente precisa achar aqui um n, de forma que Ln seja menor que 1 décimo de 1 milésimo de 1, conforme está indicado aí na tela. Então, Ln é menor a 1 décimo vezes 1 milésimo vezes 1. Desenvolvendo e substituindo a expressão de Ln, conforme aparece aí na tela, nós encontramos 1 sobre 2 elevado a n menos 1 elevado a meio é menor do que 10 elevado a menos 4. E a partir daqui, a gente tem que 1 sobre 2 elevado a n menos 1 é menor do que 10 elevado a menos 8. Nesse caso, eu só elevei aí ambos os membros ao quadrado, tá? Para tirar aí esse expoente, tá? Do lado esquerdo da inequação. Desenvolvendo, a gente tem que 2 elevado a n menos 1 é maior do que 10 elevado a 8. Aí, a partir daqui, a gente aplica o logaritmo na base 10 em ambos os lados para a gente poder isolar esse n, tá? Que é o que a gente está querendo achar. Então, aplicando o log em ambos os lados dessa inequação e utilizando aquela propriedade do logaritmo que a gente pode aqui, entre aspas, descer o expoente, tá? E multiplicar esse expoente pelo log, a gente encontra que n-1 vezes log de 2 na base 10 é maior do que 8 vezes o log de 10 na base 10. O enunciado deu o valor do log de 2 na base 10, que é igual a 0,3, e nós sabemos que o log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, a partir daqui, segue que n-1 vezes 0,3 é maior do que 8. Então, n-1 é maior do que 26,67,
Daí segue que N é maior do que 27,67 e, a partir daqui, nós chegamos na alternativa C, porque o menor N maior do que 27,67 é o 28, tá? Então, é uma questão de nível que eu considerei de médio para difícil, tá? Porque tinha que reconhecer esse padrão para poder equacionar corretamente aí esse problema, e depois deu algum trabalho para fazer toda essa manipulação dessa inequação utilizando aí os logaritmos, tá? Então, uma questão aqui de médio para difícil. A questão 84 é sobre análise de dados a partir de um gráfico. O enunciado traz um gráfico que mostra a evolução da taxa de homicídios de mulheres de 2007 até 2017 no Brasil e em 3 unidades federativas, que são Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo. E, a partir desse gráfico, nós devemos encontrar qual é a alternativa correta entre as 5 apresentadas, tá? Então, vamos começar analisando a alternativa A. Dentre as unidades federativas citadas, a que teve maior decréscimo na taxa de homicídios de mulheres no período entre 2014 e 2017 foi São Paulo. Essa alternativa é falsa, porque observando o gráfico, nós vemos que a taxa do Distrito Federal ela foi a que teve o maior decréscimo, porque em 2014 ela estava em aproximadamente 4, em 2017 ela foi para um valor menor do que 3, tá? Então o maior decréscimo ocorreu no Distrito Federal e não em São Paulo. Alternativa B. As 3 unidades federativas indicadas tiveram um decréscimo na taxa de homicídios de mulheres em 2017, quando comparada com a taxa de 2007, o que é uma alternativa falsa, porque houve um acréscimo em Santa Catarina. O gráfico de Santa Catarina é o gráfico da linha em verde, tá? Então a gente observa que no período considerado houve um acréscimo em Santa Catarina, tá? Alternativa C. A taxa de homicídios de mulheres no Brasil em 2017 é maior do que a soma das taxas das 3 unidades federativas apresentadas neste mesmo ano, o que é uma afirmativa falsa, porque observando aí o gráfico, nós vemos que a taxa do Brasil em 2017 é menor do que 5%, enquanto a soma das taxas dos outros 3 estados é de aproximadamente 8, porque pelo gráfico a gente observa que a taxa de Santa Catarina e do Distrito Federal era de aproximadamente 3 e a de São Paulo aproximadamente 2. Então, somando tudo, a gente encontra 8, tá? Então essa afirmativa é falsa. Alternativa D. Dentre as unidades federativas apontadas, a que apresentou a maior taxa de homicídios de mulheres em 2017 é Santa Catarina, superando a taxa registrada nos demais estados da região sul, o que também é uma afirmativa falsa, tá? A gente tem que pensar aqui o seguinte: a região sul é composta por 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O único estado do sul que aparece aí nesse gráfico é Santa Catarina, né? E, além disso, esse gráfico mostra quais são os estados com as menores taxas de homicídios. Então, pela lógica, a taxa de Santa Catarina ela não pode ser maior do que a dos outros estados da região sul, tá? Então, a partir daí, nós concluímos que essa alternativa é falsa, tá? E por fim, a alternativa E. Dentre as unidades federativas mencionadas, a maior redução na taxa de homicídios de mulheres entre 2016 e 2017, registrada na pesquisa, ocorreu no Distrito Federal, o que é uma afirmativa correta quando a gente vai analisar o gráfico,
tá? Porque a gente repara aí que teve uma queda brusca quando comparada aí à taxa dos outros estados em 2017, tá? A gente está vendo que está uma linha bem inclinada para baixo nesse período. Então, a alternativa correta é a alternativa E, tá? Então, uma questão que envolveu puramente a análise das informações contidas num gráfico, não exigiu nenhum tipo de conteúdo específico, era realmente só ler o enunciado com atenção e analisar cada uma das alternativas, tá? Considerei uma questão de nível médio. A questão 85 traz o conceito de números figurados, que são números que expressam o total de pontos em certas configurações geométricas. O enunciado traz os números triangulares e números oblongos. Os números triangulares podem ser representados na forma de um triângulo, são os pontos de um triângulo, e os números oblongos podem ser representados por retângulos, são pontos de retângulos, tá? Conforme até mostram as ilustrações do enunciado. E aí, com base nesse conceito, nós precisamos identificar qual alternativa é a correta, tá? Então, para começar, a gente vai precisar identificar os padrões desses dois números para poder identificar os números triangulares e os números oblongos. Começando pelos números triangulares, tá? Conforme está apresentado aí no enunciado, eu vou chamar esses números triangulares de T1, T2, T3 e assim por diante, até o Tn. Tá? Então, pelo enunciado, a gente vê que o T1 é igual a 1. T2 é igual a 1 mais 2. T3 é 1 mais 2 mais 3. T4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, a gente aqui já consegue identificar um padrão, né? E a gente identifica que a camada de baixo ela sempre vai ter uma unidade a mais do que a camada de cima. Então, isso aqui, a gente já consegue perceber que o enésimo número triangular vai ser formado pela soma dos n primeiros números inteiros positivos, tá? Então, utilizando a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, nós conseguimos chegar no enésimo número triangular. A gente tem que ter n igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Tá? Feito isso, a gente agora já pode partir para analisar os números oblongos. Eu vou chamar esses números de O1, O2, O3 e assim por diante até o ON. Tá? Então, observando aí as ilustrações e através do conceito de números oblongos, nós percebemos o seguinte, que o primeiro número oblongo é igual a 2, o segundo é 2 vezes 3, o terceiro é 3 vezes 4, o quarto é 4 vezes 5. Então, aqui também já deu para observar um padrão. Tá? A gente consegue aqui identificar que por esse padrão de formação, o enésimo número oblongo será n vezes n mais 1. Tá? Aqui é só pensar aqui na área de um retângulo, tá? É simplesmente aí o produto da base pela altura. Então, ON é igual a n vezes n mais 1. Feito isso, a gente já pode analisar as alternativas apresentadas. Então, a alternativa A fala que o 162 é o 15º número triangular, o que é falso, porque utilizando aqui a fórmula de obtenção dos números triangulares, a gente vê que o T15 é igual a 15 vezes 16 sobre 2, que vai dar igual a 120. Tá? Então a alternativa A é falsa. Alternativa B, o 13º número triangular é primo e o 30º número oblongo é ímpar. Então, a gente tem que o T13 é igual a 13 vezes 14 sobre 2, que é igual a 91, que de fato é um número primo. Agora, o 30º número oblongo, o 30, é 30 vezes 31, que é igual a 930, que é um número par. Tá? Então, a alternativa B é falsa. Alternativa C, 156 não é um número oblongo, nem triangular. Então,
a gente vai ter que ver se tem algum n para qual o ON é igual a 156. Utilizando aqui a fórmula, a gente tem que n vezes n mais 1 é igual a 156. Tá? Aqui a gente até poderia abrir essa expressão para montar uma equação de segundo grau, mas aqui fica muito mais simples a gente fazendo por tentativa e erro. Tá? Então, fazendo por tentativa e erro, a gente tem aqui que um n que satisfaz essa igualdade é o n igual a 12, porque 12 vezes 13 vai dar 156. Tá? Então, a partir daqui, nós concluímos que o 156 é um número oblongo. Tá? Então, a alternativa C é falsa. Alternativa D. 210 é um número triangular e oblongo. Então, fazendo aqui o Tn igual a 210 e desenvolvendo, a gente encontra que n vezes n mais 1 sobre 2 é igual a 210. Ou n vezes n mais 1 é igual a 420. Aqui também, tá? A gente pode fazer por tentativa e erro. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, partir do número 20. Né? Porque 20 vezes 20 vai dar igual a 400. Então, aqui testando os números, a gente encontra que n é igual a 20, porque 20 vezes 21 é igual a 420. Tá? Então, de fato, 210 é um número triangular. Tá? Agora, fazendo o ON igual a 210, para saber se esse número é oblongo ou não, a gente encontra que n vezes n mais 1 é igual a 210. E a partir daqui, nós encontramos n igual a 14, né? Porque 14 vezes 15 é igual a 210. Então, 210 é um número triangular e oblongo. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado. Então, essa foi uma questão que eu considerei difícil, tá? Porque a questão apresentou um conceito novo que deveria ter sido identificado aí pelo candidato instantaneamente, tá? Porque a gente tem que lembrar que para fazer essa prova a gente tem pouco tempo por questão. Então esse padrão deveria ter sido identificado rapidamente e as alternativas precisariam ser analisadas uma a uma, o que deu aí um certo trabalho, tá? Então essa aqui é uma questão que eu considerei aqui de um nível difícil, tá? E assim nós concluímos a resolução das questões de matemática da primeira fase da FUVEST 2024. Tá? As outras partes, os links estão aí na descrição para serem consultados. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, pode compartilhar esse vídeo à vontade. Tá? E muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!